Então, aquele bom dia, boa tarde, já que a gente está algumas pessoas almoçadas, outras nem tanto. Vamos começar aí mais uma palestra na trilha de diversidade e acessibilidade. Hoje, infelizmente, a Isa não pode estar presencialmente aqui, né, Isa? A gente planejou tanto isso, mas tudo bem. Próximas edições nós estaremos aí juntas. E a gente vai, pode passar para o próximo slide, por favor. Nós vamos falar, então, 1 é pouco, 2 é bom, 3 nunca é demais. Conheça a WCAG 3.0. E aí, vocês vão entender o porquê desse título. Mas, antes disso, eu vou passar a agenda rapidamente para a gente poder nos apresentar. A gente vai falar a história da WCAG, nós vamos falar, então, das versões 1.0, 2.1, 2.2 e, por fim, a 3.0, que aí é uma projeção para o futuro. Pode passar, por favor, Isa. Ô, Vicky, não esquece de fazer sua autodescrição. Eu vou fazer ele na identificação, na próxima. Eu acho que a gente esqueceu de... Esquecemos. Tá sem tá. Então vamos lá. Não tá nessa... 3 apresentações em alguma a gente ia se enrolar, né? Então tá, Eu sou a Victoria. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos crespos, castanhos. Eles estão um pouco abaixo do peito, aqui o tamanho deles. Eu uso óculos. Meu óculos tem uma armação mista, assim, de oncinha. Hoje eu tô usando uma blusa rosa e um casaco azul e meu fundo é uma parede branca. Eu sou QA, eu sou analista de testes na CIT e sou entusiasta do mundo da acessibilidade. Essa sou eu. Bom, pessoal, eu sou Isabel, eu sou uma mulher negra de cabelos pretos, cacheados. Hoje eu estou com rabo de cavalo, eu uso um óculos bem grande rosa, eu estou com fone de ouvido branco, uma blusa preta. Atrás de mim tem uma parede com livros, principalmente do Senhor dos Anéis, que eu sou muito apaixonada. Tem um quadro do Smaug aqui nos vigiando. Eu também sou QA, lá na ThoughtWorks. Eu faço mestrado na USP e o meu tema é testes em acessibilidade digital, mais voltado para o automatizado, mas inclui todo o sistema. Certinho? Vamos começar? Aí, agora sim. Bom, então vamos lá. Vamos começar falando da história da WCAG. Primeiro a gente precisa lembrar dos primórdios da internet. Então, lá no início, 1993, 94, por aí, a internet surgiu, a internet web, da forma como a gente conhece hoje, talvez não, né? Não tão aprimorada como nós temos nos dias de hoje. Mas, lá no início, o Tim Berners-Lee, ele já pensava que a web ela precisava ser acessível. Então, por volta de 98, 99, foi lançada a primeira versão da WCAG. Nessa época, não se esperava que ia ser possível ter áudio, que teríamos vídeo da forma como a gente conhece hoje. Então, ela era muito mais baseada em conteúdo mesmo. Então, as trocas de link, bem como é que eram os primórdios ali da internet. Já em 2008, ocorreu o lançamento da WCAG 2.0, e aí já foi uma quebra de ruptura, porque a primeira versão, ela trazia imagens, links e o conteúdo de fato. E agora, em 2008, a internet já tinha evoluído bastante. Para ter uma ideia, o lançamento da WCAG 2.0 foi um ano depois da Apple ter lançado o primeiro iPhone. Então, assim, a web já estava se movimentando e as diretrizes de acessibilidade, que é o que a WCAG significa, ainda não tinham se atualizado. Então, foi feito aí o primeiro lançamento. 2018 foi o lançamento da WCAG 2.1, trazendo já algumas alterações, implementações a mais para fazer validação. E 2021 para 2022, nós não tivemos ainda a liberação, mas está em revisão, que é a WCAG 2.2. E para o futuro, então, sem uma data ainda determinada, nós temos a WCAG 3.0, que ela está em desenvolvimento.
Pode passar. Então, falando da WCAG 1.0, lá no iniciozinho, ela era dividida em algumas partes que a gente vai falar aqui. Nesse slide, nós temos como se fosse um post-it, e nele está escrito prioridades. Por quê? Nesse início, nós tínhamos as prioridades do que precisa ser feito, ou seja, aquilo que era urgente, precisava ser revisto. A 2, o ponto 2 deveria ser feito, então não tinha uma prioridade tão alta. E o 3 é aquilo que pode ser feito. Então, era um nível de prioridade um pouco menor frente ao ponto 1, que era precisa ser feito. Passa, por favor. Tínhamos as conformidades. Quem conhece a WCAG já vai ficar um pouco familiarizado com esse termo das conformidades. Nesse slide também é o mesmo formato, então nós temos ali um post-it com a palavra conformidade e explicando cada um deles. Então a gente tinha a conformidade A, que todos os checkpoints de prioridade 1 são atendidos. Lembrando que a prioridade 1 é aquilo que precisa ser feito. Já no duplo A, nós temos a conformidade de todos os checkpoints de prioridade 1 e 2 eles precisavam ser atendidos para chegar no duplo A. E já no triplo A, todos os checkpoints de prioridade 1 e 2, eles precisavam ser atendidos. Aqui teve uma duplicidade, mas todos no triplo A ele precisava ter todos do precisa ser feito, deve ser feito e o pode ser feito. Então era a junção deles ali. Próximo, por favor. E aí, por fim, também aqui nesse slide, a gente tem o post-it dizendo que é diretrizes e seus checkpoints. Então, mais ou menos como nós conhecemos hoje em questão das diretrizes, que a WCAG 2.0 ela traz, 2.0 e 2.1. Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui só para mostrar como é que ela era. Diretriz 1, fornecer alternativas equivalentes para conteúdo auditivo e visual. E a diretriz 14, um dos exemplos, certifique-se de que os documentos sejam claros e simples. Então, essa era a quebra de como que a WCAG 1.0 funcionava. Pode passar, por favor. Então, aqui é só um quadro trazendo o resumo. Então, agora os post-its, eles estão disponibilizados aqui no meio da tela. Então, temos o primeiro post-it, prioridades, na cor laranja. Embaixo, conformidades, uma cor um pouquinho mais terracota, assim, marronzinho. E um outro marrom mais fraco, diretrizes e seus checkpoints. E aí a explicação do que nós falamos anteriormente. Pode passar. Então, chegamos na WCAG 2.1, a gente pulou um pouquinho ali da 2.0, que elas são bem similares. Mas o que temos de diferente, então, na seção 2? Na seção 2 da WCAG, então, nós temos os princípios. Antes não era dividido pelos princípios. Então, agora nós temos os princípios de ser perceptível, de ser operável, ser compreensível e ser robusto. Então, para eu ter a minha aplicação acessível, eu preciso cumprir com esses princípios. Dentro dos princípios, e só para descrever como é que a gente tem aqui na tela, a gente tem agora 4 post-its, um de cada cor, então perceptível na cor verde, dentro dele trazendo 4 diretrizes e 29 critérios de sucesso, pontos que precisam ser validados para que o nosso site, nossa web, ali, o nosso conteúdo esteja acessível. O segundo ponto é o operável, é um post-it já da cor laranja, e dentro dele, então, nós temos 5 diretrizes e 29 critérios de sucesso. Já no terceiro post-it, é um post-it na cor roxa, e está escrito compreensível. No compreensível, nós temos agora 3 diretrizes e 17 critérios de sucesso. E no último ponto, é um post-it cor de rosa, ele é escrito robusto. Dentro dele nós trazemos uma diretriz e 3 critérios de sucesso. E aí, só para explicar, essas diretrizes, elas se abrem nesses critérios. Então, acho que no próximo slide tem um exemplo, não me lembro agora.
Não, então pode voltar ali, por favor, Isa. Nós temos um princípio, o princípio, ser perceptível. Dentro do perceptível, nós temos as diretrizes, que nesse caso do perceptível são 4 diretrizes diferentes. E por último, dentro dessas diretrizes se abre, então, para os critérios de sucesso que devem ser cumpridos para que a gente consiga validar a nossa aplicação. Se quiser complementar algum detalhe, Isa, fica à vontade aí. Quando eu fazer a comparação do 2.1 com a 3, eu mostro o exemplo, tá, Vicky? Tá, beleza. Lá na frente. Uhum. Pode passar, por favor. Aí. Então, quais foram as mudanças? Olhando agora da WCAG 2.1 para a WCAG 2.2, como a gente falou, ela ainda está em validação, então ela não está oficialmente, mas já pode aplicar esses princípios, esses critérios de sucesso. Então, a gente tem aqui, dentro do operável, foi acrescentado 5 princípios. 5 princípios. Sempre esqueço o número deles. Então, a gente tem aparência do foco mínimo, aparência do foco já melhorado, pontos de referências fixos, movimentos de arrastar na tela e espaçamento da área clicável. E um critério, ele sofreu uma alteração de conformidade, que é o foco visível. Ele era nível de conformidade duplo A e agora ele passou a ser o nível de conformidade A. Passando próximo. Já no princípio compreensível, então foram adicionados 4 critérios de sucesso, que é ajuda localizável, controles visíveis, autenticação acessível e entradas de dados redundante. Pode passar. E aí, deixo para a tia Isa complementar o que nos espera aí com a WCAG 3.0. Valeu, Vicky. Então, pessoal, como vocês puderam ver até aqui, o que a gente teve ali na família 2.x, vamos colocar assim, foram melhorias, porém eu não tive nenhuma grande diferença da WCAG 2.2 para 2.0, da 2.1 e 2.2, por exemplo. São alguns critérios que eu acrescentei, foram alguns níveis que mudaram, mas ainda a base continuou a mesma. O que difere a WCAG 1 da 2, da 3, é que muda a estrutura, muda o jeito que eu vou interpretar aquele documento, porque a WCAG é um guia, e como um guia, ele tem que ser um documento vivo. Dentro da área de TI, a gente tem essa concepção de que os documentos têm que ser vivos. Por quê, gente? A internet muda, a web muda, o mobile muda, a gente tem hoje coisas que a gente nunca, que a gente no passado não pensou em ter, por exemplo, realidade aumentada, aí o metaverso que o pessoal está falando pra caramba. Então, assim, o jeito de você receber e transmitir a informação ela muda ao longo da vida, né? Antes a gente escrevia em pedra, agora a gente manda WhatsApp, né? E assim por diante. Então, a mesma coisa, toda a documentação tem que acompanhar essa evolução. E o que vai acontecer, o que o pessoal lá da W3C está pensando para a WCAG 3.0? Só fazer um parênteses. A WCAG 3.0 ainda é um rascunho, ela começou a ser desenvolvida e pensada em 2021, então, assim, nós teremos ainda um longo caminho para que ela entre em vigor. Ela não tem uma data, tá? E ela ainda está em construção. Então, muita coisa pode mudar, muita coisa pode ser acrescentada, muita coisa pode ser tirada. E é obviamente que eles usaram toda a documentação anterior, que é a última, a WCAG 2.0, para construir a 3, né? Eles não simplesmente jogaram fora, não. Vamos pegar tudo que deu certo, vamos trazer para cá e fazer esse documento ser melhor. E qual que foi a motivação desse pessoal? Se vocês forem pensar se a gente for pensar na WCAG 2, eu vou falar família 2, tá, gente? Da família 2,
Se você olhar lá, perceptível, operável, robusto, você não consegue pensar naquilo assim, como é que eu numa linguagem natural do que acontece, de bons exemplos. Então, a principal motivação do pessoal para mudar a estrutura da WCAG é que ela tem que ter uma linguagem mais simples para o usuário. O usuário precisa olhar para aquela frase, para aquela diretriz e entender mais ou menos do que se trata. Porque você fala robusto, o que você pensa em robusto? Não sei. Eu também preciso ter testes voltados para aquele documento. Que tipo de teste que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho mais sobre os testes lá para frente, sobre os testes atômicos e os holísticos, mas é muito legal ele trazer dentro do seu documento alguns exemplos de teste, algumas ferramentas as quais você pode usar. Ela também vai incorporar alguns conteúdos da UAAG, que são critérios de sucesso para os agentes de usuário, e também das ferramentas de criação a tag, tá? Então, vai fazer um compilado aí. É claro que não vai trazer tudo, mas vai trazer algumas coisas que fazem sentido, tá? Outra coisa muito importante, gente, eles querem que a WCAG tenha equidade nos critérios de sucesso para as diferentes deficiências. Por quê? Hoje, se você for ver a WCAG, ela não é exclusiva, mas ela é muito mais voltada para a pessoa que tem deficiência visual. Se você for fazer um comparativo entre a deficiência visual e o auditivo lá, são poucos os testes para pessoa que tem algum tipo de deficiência auditiva, são poucos os critérios de sucesso. Para visual a gente tem bastante, então eles querem ter essa equiparidade para todo tipo de deficiência. E, muito importante também, adicionar mais critérios visando a deficiência cognitiva e de aprendizado, porque tem pouca coisa lá se vocês forem pesquisar. O que mais que o pessoal da WCAG está pensando para essa nova versão, né? Como eu disse, tornar a compreensão das diretrizes mais simples. A WCAG, gente, ela não é um documento fácil. Quem faz teste com acessibilidade sabe disso. Quem usa ela para dentro dos seus projetos sabe disso. Ela não é um documento fácil. A gente tem um belo projeto do Marcelo Salles que trouxe em cards e em português a WCAG 2.1 e 2.2, mas ainda assim, se você tem alguns critérios ali que fica confuso, né? E assim, para qual área? Quem que tem que pegar aquele card e colocar dentro do seu projeto? Quem que é responsável por aquilo? Então, essa WCAG 3.0 vai trazer essa informação, que é o item 8. Ela vai direcionar exatamente para a área de conhecimento. O que a galera de negócios precisa fazer? O que o pessoal de design, de teste precisa fazer para que o seu projeto seja acessível para o máximo de pessoas possível, né? E também, outra coisa que eles estão estudando é a WCAG, existem vários tipos de corporações, organizações, empresas, o mais diferente tipo de comunicação dentro da web. Às vezes eu uso vídeo, às vezes eu uso texto, às vezes eu uso um monte de coisa. Às vezes a minha comunicação com o meu cliente ela é muito mais visual do que de texto. Então, eles querem aumentar esse espectro, que a organização se encaixe dentro da WCAG 3.0. Uma pergunta que eu fiz para o Reinaldo Ferraz numa palestra foi: mas será que com isso as organizações vão falar assim, eu não me encaixo, então eu não vou fazer? Ele disse, não, de jeito nenhum. Quando eu abro esse espectro e eu dou mais insumos para a empresa, aí sim ela vai falar, eu posso encaixar a minha empresa nesse pedaço, eu posso fazer mais coisas. Porque, gente, pensa bem, só aqui no Brasil a gente tem menos de 1% dos sites acessíveis. Será que é só porque as organizações não querem fazer? Não é possível. Será que elas não querem esse público? Não é possível, sabe? Ou será que ela está tendo dificuldade na WCAG? Será que está sendo uma linguagem que o pessoal de negócio não está entendendo para implementar nos seus projetos, né? Se vale a reflexão. E assim, eu acho que o pessoal da WCAG também tem, da W3C, desculpa, também teve essa percepção, porque não é possível. E assim, esse número tão baixo de sites não é só
de sites não acessíveis não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, vale a pena sempre rever um documento que, de alguma forma, é um bom documento, mas não está atingindo um número satisfatório de empresas, de sites, de aplicativos e assim por diante, tá? Então, gente, qual que é a diferença que a gente está aqui? Visualmente, esse slide traz a WCAG 2.2 em cima, a WCAG 3.0 embaixo, e a gente vai compará-la. Então, eu tenho aqui em cima 4 post-it, eu não sei falar essa palavra, post-it. O primeiro, ele é preto, está escrito WCAG 2.2, dele sai uma seta escrito princípios. Então, quais são os princípios, né, da WCAG 2.2? Eu tenho um outro post-it em amarelo que diz perceptível, operável, compreensível, robusto, que foi o que a Vicky já explicou para a gente. Então, dentro de cada um desses princípios, eu estou partindo ali para um outro post-it em verde, que ele fala do adaptável. O adaptável, aqui está escrito, é uma diretriz acho que é do perceptível. E o que ele fala? Crie conteúdo que possa ser representado de maneira diferente. Por exemplo, layouts mais simples, sem perder informações ou estrutura. Essa é uma diretriz que está dentro do princípio perceptível. Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija. E dentro da diretriz adaptável, tem os critérios de sucesso que vão fazer com que o meu site, o meu aplicativo, seja acessível. Então, eu tenho vários critérios de sucesso. Só que vocês concordam que é um caminho árduo, assim, e é confuso? Aí, eu venho embaixo com a WCAG 3.0. O que ela mudou? Então, eu tenho ali um post-it preto escrito WCAG 3.0, tem uma seta que sai dela escrito diretrizes. Quais serão as diretrizes da WCAG 3.0? Alternativas em texto, palavras fáceis, legendas, conteúdo estruturado, contraste de texto visível e prevenção de erros. Então, eu vou ter, hoje, 6 diretrizes e todas essas, olha, gente, todas essas frases te remetem a alguma coisa. Diferente de eu falar para ser robusto, não te leva a lugar nenhum. Agora, se eu falo legendas, eu entendo que é uma legenda. Eu já vi um vídeo com legenda, né? Então, beleza, eu sei mais ou menos o que é isso. Saindo desse post-it amarelo, eu tenho uma seta que diz quem faz o quê. Então, a WCAG 3.0, ela vai me dar ali a parte de planejamento, de design, desenvolvimento e me dá alguns exemplos. Aliás, ela está me dando vários exemplos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Partindo dali, eu tenho como fazer. Como que eu vou fazer isso aqui tudo? Então, eu tenho os testes que eu tenho que fazer, a pontuação do teste e tendo essa pontuação, eu vou dizer se a WCAG está dentro do nível de conformidade novo que ela vai ter agora, que é bronze, prata e ouro, que eu vou explicar já já. Então, essa é a diferença estrutural, tá? Da WCAG 2.2 com a 3. Tem até um outro ponto. Opa, Isa. Não, inclusive até o nome vai mudar, né? Vai continuar se chamando WCAG, só que antes ela era diretrizes para conteúdo na web. E agora vão ser diretrizes de acessibilidade da W3C. Então, mostrando que ela não é somente agora para o conteúdo web aqui. Como a Isa comentou antes, a documentação ela precisa se atualizar conforme as tecnologias elas estão se atualizando. Então, agora eles perceberam, bom, a gente não pode mais olhar só para um aplicativo, só para um web, como que a gente vai levar essas tecnologias para a realidade aumentada, metaverso. Então, o nome, inclusive, já traz essa ideia que vai ter uma mudança. Sim. É só um complemento mesmo. Boa, verdade. Eu tinha esquecido disso. Então, o que eu vou ter dentro de todas as diretrizes, tá, gente? Eu vou ter a parte de planejamento. Então, já é para o pessoal de negócio. Eu vou colocar quem são os responsáveis, quem são os colaboradores que precisam trabalhar naquele projeto e cada
cada plano para cada etapa do projeto. Na etapa de design, o que eu preciso fazer? Na etapa de teste, o que eu preciso fazer? E assim por diante. É muito legal que isso que tudo que a gente trouxe já está lá. Então, assim, eles já estão dando muitos insumos do que vai acontecer, dando-nos muitas dicas, tá? Na parte de design, qual que é a Isa, responsabilidade do... Pode falar. a tua câmera eu acho que fechou. Não tá mostrando mais tu aqui. Mas tá ouvindo? Sim, tá dando pra te ouvir. E tá vendo a... O slide também dá pra ver, só Tá, a não tua sei câmera por que que fechou. mas enfim. Segue o baile aí. Segue o baile. Então, qual que é... Tô no design, né? A responsabilidade, ela me traz uma aba só com dicas de design, o que fazer, o que não fazer, quais os testes que a galera de design pode fazer com o usuário, qual o envolvimento deles dentro desse teste com o usuário. Na parte de desenvolvimento, traz a responsabilidade técnica e também muitas dicas. Ela me dá muitos exemplos de situações as mais diversas possíveis. Ela me dá muitos recursos também de links para outras coisas dentro da própria W3C. Por exemplo, eu não sei como fazer legendas. Ela já me dá um link para eu aprender sobre legendas, como fazer legendas, e assim por diante. Ela fala dos testes, né? Que eu vou ter os testes atômicos e os testes holísticos. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre ele, porque eu acho que vale muito a pena. A pontuação de teste, eu vou ter um teste de passou, não passou, aprovado ou não aprovado, ou eu vou ter uma escala de classificação, sabe? E depois que eu tenho esse teste, eu vou transformar esses dados em porcentagem para dizer o quanto aquela minha aplicação está acessível ou não, tá? E os níveis de conformidade que eu disse para vocês, que muda de A, 2A, 3A para bronze, prata e ouro, tá? Então, isso aqui eu tenho dentro de todas as diretrizes. Agora eu vou dar um exemplo para vocês dentro da diretriz alternativa em texto. Então, vamos lá. Dentro de planejamento, primeiro, responsabilidade. Se eu tenho alguma coisa, uma imagem, um vídeo, eu preciso transformar aquilo em texto. Essa é a responsabilidade do que eu tenho que fazer. Quem são os colaboradores? Depende da etapa que eu estou. Na primeira etapa são os designers e os editores e gerentes de conteúdo. Como é que eu transformo aquela imagem, aquele vídeo num texto que vai passar a mesma informação para os meus usuários? E planejamento de cada etapa. Só um segundo, gente, que eu estou com falta de ar. Covid atacando aqui. Como é que eu tenho planejamento em cada etapa? Então, nas primeiras reuniões ali do pessoal de negócios, eles já vão perceber se a equipe está preparada, a equipe sabe o que é acessibilidade. Eu preciso fornecer treinamento para a minha equipe. Olha que legal isso, gente. Eu nunca tinha visto isso na WCAGs anteriores. Eu não sei se existe, mas eu achei isso o máximo nessa daqui. Na parte de design, ele te fala como que você vai poder trabalhar com os autores e desenvolvedores de conteúdo, se você vai precisar, dentro do seu layout, deixar um espaço ali para colocar ícones, para colocar outras informações relevantes para outros usuários, que não seja só texto, que não seja só imagem. E eles aconselham o mais cedo possível a galera de design aprender como que pessoas com mais diferentes tipos de diversidade usam tecnologias assistivas, tá? Achei bem legal isso daqui. O desenvolvimento já é uma parte assim que eu já vejo nas outras WCAG, né? Porque ele fala mais da parte técnica, como usar o atributo alt, o que eu tenho que fazer com ele. Aqui achei muito interessante que quando você for colocar o texto alternativo, você não precisa colocar botão, imagem, link, porque o leitor de tela já pega isso. Eu achei muito interessante ele dar essa dica dentro da WCAG.
Na parte de exemplos que eu falei para vocês, eu acho que que o pessoal ali, o grupo chama Silver, se eu não me engano. Eles pegaram todos os exemplos que eles tinham e colocaram dentro de um lugar para você consultar. Eu achei isso incrível. Por exemplo, eu gostei muito desse exemplo que eu nunca tinha pensado. Quando você está fazendo uma aula EAD, né, e-learning, que eles chamam, geralmente quando você acerta ou erra uma questão, ela te dá um efeito sonoro. E quem não escuta, como é que faz? Né? Então vamos pôr um texto ali, um texto de que você acertou, você errou, tá? Outra coisa que ela fala que é bem interessante é, por exemplo, eu tenho a mesma imagem, só que eu vou usar para contexto diferente. Eu posso fazer isso? Claro que eu posso. Se eu tenho um mapa mundi, por exemplo, o mapa mundi para uma empresa de viagem vai dizer para os lugares que essa empresa te leva, vamos dizer assim. E o mapa mundi dentro de uma universidade, por exemplo, ela vai dizer aonde existe campus daquela universidade, por exemplo, ao redor do mundo. Então é a mesma imagem, porém eu vou usar um texto alternativo diferente. E tá tudo certo, pode fazer isso. Os recursos, como eu disse antes, é a W3C trazendo tudo que ela já estudou, tudo que ela tem de documentação, de vídeo, tudo que ela tem de informação sobre aquele assunto, e ela trouxe numa aba para ficar mais fácil de você consultar. Beleza, os testes. Os testes, assim, para mim foi o melhor dos mundos, assim. Eu achei fantástico essa parte que vai ter nessa nova versão. O que são os testes atômicos? Os testes atômicos são os testes que podem ser automatizados ou manuais, tá? Eu posso fazer essa validação sem o ser humano, sem a ajuda do ser humano. Então, o que entrou ali? Entrou, por exemplo, os validadores semi-automatizados, automatizados. Eu fazer um teste, eu QA, não PCD, fazer um teste ali na minha página, mesmo de usabilidade. Então, esses são os testes atômicos. Eles vão ser pontuados sempre em aprovado e reprovados. Ele vai ter uma pontuação e ele não pode ter nenhum erro crítico. Se tem erro crítico, ele já está com pontuação zero. E ele só consegue atingir o nível bronze. Então, eu fiz testes atômicos, beleza, eu atingi o nível bronze, eu não vou para os outros níveis. Para eu atingir os outros níveis, eu preciso fazer os testes holísticos. Aqui eu achei interessantíssimo, o Álvaro vai dar pulos de felicidade, eu tenho certeza, que inclui os testes que eu faço com tecnologia assistiva. E eu sou um QA não PCD, eu posso usar tecnologia assistiva para fazer os testes? Claro que eu posso. Muitos QAs usam leitor de tela para fazer os testes, certo? Mas aqui entra o QA PCD, que é importantíssimo nessa validação, que ele vai fazer, além dele ser uma pessoa experiente nos testes, ele também é usuário. Então, aqui eu entro com esses testes. Aqui eu também entro com os testes de design, que é centrado no usuário, os testes de usabilidade mais específicos, com especialistas e também com o usuário real. Então, se eu quero que o meu nível de conformidade do meu aplicativo seja prata e ouro, eu tenho que fazer tanto os testes atômicos quanto os testes holísticos. Se eu fizer só os atômicos, eu tenho nível de conformidade apenas bronze. Por que isso é muito importante, gente? Porque, infelizmente, a gente sabe que muitas empresas não têm PCDs, não têm QAs PCDs para fazer teste, não fazem teste com o usuário real. Mas por isso eu vou deixar de fazer os testes? Não, eu vou fazer os testes com os meus validadores, tá? Pelo menos uma parte eu consigo atingir de acessibilidade. E eu consigo atingir um escopo muito maior, tá? E, Vicky? Então, para nós encerrarmos aí, enquanto a WCAG 3.0 não chega, já que nós não temos uma data, quais são as atitudes que nós devemos ter? Primeiro deles, entenda a diferença aí da 2.1 e
e 2.2, que a 2.2 ela não está em vigência, ela está em análise final ainda. Então, conheça a diferença das duas, conhecemos a diferença, conheça profundamente a 2.1, que é a que está válida hoje, que está em prática, está em produção. Conhecendo ela profundamente, aplique nos seus projetos, aplique nos seus projetos pessoais também, seja acessível onde tu estiver, e dissemine a cultura de acessibilidade. E aí talvez fique uma pergunta. Bom, o meu site ele está dentro daqueles 1% que são acessíveis. Eu vou descartar tudo aquilo que eu tenho no 2.1, 2.2. Não, a 3.0 é uma outra validação. Se tu está em compliance ali com a série 2, tudo bem, tu pode fazer a 3 se tu quiser, mas ela não é um pré-requisito para que tu possa aplicar a 3 quando ela vier. Próximo, Isa. Então, aqui nós trouxemos algumas referências desses conteúdos que nós trouxemos para vocês. E trouxemos uma mensagem aqui final, que vem do Reinaldo Ferraz. Ele fala o seguinte: se nós não levantarmos hoje a bandeira da acessibilidade, pode ser que no futuro a gente tenha barreiras de acesso em páginas que nós mesmos construímos. Então, a dificuldade... Tá dando microfonia. Tá, obrigada. Então, hoje, se a gente não levanta a bandeira da acessibilidade, no futuro, a gente vai ter dificuldade para poder usar aquilo que nós mesmos construímos. Então, vamos começar agora a fazer diferente, para que seja também mais fácil, inclusive, no futuro. Aqui temos algumas redes sociais, LinkedIn da Isabel Mendes, o meu LinkedIn, estou lá com Victoria Halp Krupp, e tem também o GitHub da Isa ali, Isabel Mendes. Muito obrigada, pessoal.